Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. E é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre tipos de leitura que você pode ter no momento que você está preparando o seu livro para a publicação. Eu falo bastante aqui, principalmente no blog também, sobre todas as etapas que envolvem escrever e publicar um livro. Escrever, eu considero um dos 5 pilares principais da sua jornada com o livro. Então, a gente tem a presença digital, que é você existir. Aí você tem estruturar, escrever, publicar e vender. Então, é dentro de todos esses pilares, uma delas que é você preparar a publicação, né? Quando você terminou de escrever e vai publicar um livro, ou seja, do terceiro para o quarto pilar, está os tipos de leitura que algumas pessoas podem fazer do seu livro para daí então te dar um feedback, você fazer ajustes e deixar seu livro mais bem encaminhado para a publicação. Mas antes da gente destrinchar quais são esses tipos de leitura, queria pedir só aquele favorzinho que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo sobre a sua experiência publicando um livro, beleza? Então, como sempre, eu tenho um artigo no blog Bingo, vou compartilhar minha tela aqui, que eu falo leitura beta, crítica e sensível. São os 3 principais tipos de leitura que um profissional pode ter para te dar um feedback, beleza? E a gente vai falar quais são as diferenças e quais delas você pode precisar para o seu livro. Quando você termina de escrever um livro, você vai buscar automaticamente uma revisão textual para você encontrar erros gramaticais, para você melhorar um pouco a fluidez do seu livro. Você pode até contratar um copydesk, que além dessas revisões gramaticais, ele vai fazer sugestões e alterações no texto mais profundas. Ele pode tirar uma frase, tirar um parágrafo, acrescentar algumas sentenças para o seu livro ficar melhor ainda. Mas essas etapas elas são recomendadas depois das leituras beta, crítica ou sensível. Porque de que adianta você fazer uma revisão textual, sendo que você pode modificar o texto depois dessas leituras? Vamos, de uma vez falar o que são esses tipos de leitura. Aqui eu falo, nesse artigo sobre as etapas de preparação de livro, então já fiz a contextualização na introdução, não vou detalhar aqui. E, de fato, quais são os tipos de leitura? Eu separei mais ou menos de uma ordem que você pode ter. A primeira delas é a leitura beta, que nada mais é que você entregar o seu livro, depois você terminou de escrever, ele ainda está bruto, ainda não foi lapidado ainda, para um amigo seu, um conhecido, ou até um leitor beta profissional, para ele ler e emitir a opinião dele. Se ele gostou do livro, se ele não gostou, quais são as percepções que ele tem, uma avaliação do livro de uma forma geral. E ele pode apontar alguns erros que você tenha cometido, como erros cronológicos, troca de nomes de personagens, na contextualização de um ambiente, a porta no momento era azul, depois a porta era verde. Então o leitor beta vai fazer uma leitura não tão técnica, mas uma muito opinativa, se ele vai gostar ou não. Por isso que é importante você contar com 2, 3, 4 leitores beta, que você junta aqueles feedbacks e vê o que faz sentido ou não na sua cabeça alterar. E é fácil de encontrar até leitores betas que não vão cobrar por isso, pessoas que não são necessariamente profissionais, vão fazer um serviço pontual ali para você, beleza? Agora, a leitura crítica, ela é um pouco mais profunda, ela geralmente você paga por esse tipo de leitura, são pessoas um pouco mais entendidas em literatura, em resenhas, em análises mesmo, porque além dessas pequenas mudanças, pequenos erros que você pode ter cometido, que o leitor beta vai perceber, ele dá também um feedback sobre desenvolvimento de personagem, condução da narrativa, estrutura de diálogos, algo um pouco mais denso, algo um pouco mais técnico mesmo. Então, se o seu personagem não foi bem elaborado, ele não foi bem desenvolvido, cabe ao leitor crítico fazer esse tipo de anotação. Então, é interessante ter os dois? Sim, porque o leitor beta é muito gostei ou não gostei, a ideia não é tão original, você pode mudar algumas coisas assim, mas a leitura crítica ela é um pouco mais aprofundada. A leitura crítica ela vai te dar uma sensação melhor de que o seu livro está bom. Bom no sentido de não tem erros cronológicos, a cadência do andamento da narrativa está interessante ou não. Então, esses pontos o leitor crítico pega, tá bom? E por último, nós temos a leitura sensível. Ela é bem opcional, porque vai depender muito da temática do seu livro. E para que ela é recomendada? Quando a gente
tem algum personagem, alguma temática que ela pode ser sensível para algumas pessoas, como assassinatos, casos, por mais sejam ficções, de abusos, de violência, ou para fazer algumas tratativas sobre, se tiver personagens LGBT, uma descrição não tão ideal sobre personagens, ambientação, cenário, que pode causar uma repulsa, pode gerar gatilhos nas pessoas, é ideal ter uma leitura sensível. Vou dar exemplo, se você é uma pessoa branca e você tem um personagem que ele é preto, como que você insere ele na sua história? Como que você vai mostrar as dores, as dificuldades, as conquistas, a situação que ele vive, sendo que você não passa por isso por ser uma pessoa branca? Então, é interessante encontrar um leitor sensível que vai analisar o seu livro e vai entender se você cometeu algum erro, se você, enfim, é o tipo de leitura que o outro vai ter que você dificilmente vai conseguir. Então, com temáticas sensíveis, é interessante você contar com uma leitura sensível também. Como eu disse, ela é opcional porque não é para todos os livros, não é para todas as temáticas, mas algumas específicas é interessante você contar sim. Voltando aqui para minha tela, e eu já fui até falando, explicando no final do artigo, eu cito, né, qual leitura escolher para o seu livro, mas eu recomendo pelo menos a beta, porque na maioria das vezes ela não envolve o investimento financeiro. Você pode colocar com amigos, parentes, pessoas próximas, para dar aquelas primeiras impressões do seu livro. E a leitura crítica você vai pagar um pouquinho, mas ela também é bem interessante para o seu livro ficar bem melhor. Se você está escrevendo o seu primeiro livro, uma leitura crítica transforma o seu livro numa cara muito mais madura, muito mais profissional. E a sensível, né? Acabei de falar, ela é interessante para alguns temas específicos também. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse tema, se você conta com diversos tipos de leitura, de leitores, né, na preparação do seu livro. Comenta aqui embaixo, até o próximo vídeo. Valeu!